A Crônica de Akiko, a Princesa e o Tucano. Eu sou Akiko, princesa da Casa Imperial Japonesa há 28 anos. Minha vida foi traçada desde o nascimento. Cada passo deve ser impecável de acordo com o protocolo da corte. Desde a forma de andar e falar até o sorriso, que deve ser medido em um nível exato de cortesia, nem mais nem menos. Cresci no Palácio Imperial, sereno, cercado por muros de pedra antiga e jardins primorosamente podados. Tudo no meu Japão é ordem, precisão e uma elegância que se estende por séculos. Mas desta vez eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro, Brasil, para participar de uma conferência secreta sobre a conservação da cultura global. Era uma missão que a corte me havia designado como jovem representante da realeza. Eu estava relutante. Na verdade, eu mal queria ir. O Brasil, aos meus olhos, era um país caótico, cheio de multidões, engarrafamentos e umidade sufocante que me fazia sentir pegajosa. Eu tinha lido notícias sobre problemas de segurança, política instável e imagens de turistas aglomerados em mercados noturnos. Não era um lugar digno da nossa realeza. Nosso Japão tem um sistema de transporte pontual, uma limpeza impecável e uma tranquilidade que acalma o espírito. Mas lá, eu não podia imaginar o que enfrentaria. O avião real pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no meio da tarde. O ar quente e abafado invadiu a aeronave assim que a porta se abriu. Senti-me como se tivesse levado um tapa. A umidade fez meu cabelo, cuidadosamente arrumado, começar a arrepiar-se. Resmunguei para mim mesma por que tanto calor. Em Tóquio, mesmo no verão, há brisas frescas do mar. Mas aqui parecia um forno. Coloquei meus óculos escuros e segui minha comitiva. Uma limusine preta e lustrosa nos esperava. O funcionário do hotel que nos recebeu sorriu, curvando-se com polidez. Mas eu ainda me sentia desconfortável. Tudo parecia estranhamente excessivo. No caminho para o hotel, o carro parou em um engarrafamento completo. Olhei pela janela e vi motoboys costurando entre os carros. Buzinas soavam incessantemente. A fumaça e a poeira flutuavam. Suspirei. Que contraste com o Shinkansen, nosso trem-bala que viaja pontualmente, sem um segundo de atraso. O Brasil é realmente um caos, pensei. Como um país em desenvolvimento como este pode sediar uma conferência de alto nível? Eu já imaginava que haveria pequenos problemas, como quedas de energia ou serviço lento, mas eu precisava ser paciente pelo dever da Casa Imperial. Meu hotel era um luxuoso 5 estrelas em Copacabana, de frente para o mar. Minha suíte era espaçosa, decorada com arte brasileira misturada ao moderno. Sentei-me no sofá, tirei os sapatos e observei a praia lá fora. Barcos de pesca passavam, o som das ondas se misturava a alguma música alta vinda de longe. Balancei a cabeça. Lá vamos nós de novo com a desordem. Peguei meu telefone para checar e-mails da corte. Havia uma mensagem de aviso para ter cuidado com a segurança no Rio por causa de pequenos furtos. Sorri ironicamente. Sim, um país como este mesmo. Naquela noite, participei da reunião secreta com delegados de outras nações em uma sala privativa do hotel. Tudo transcorreu bem, mas eu ainda me sentia solitária naquele lugar. Após a reunião, decidi dar um passeio ao redor do hotel para relaxar. Meus acompanhantes se ofereceram para vir, mas recusei. Eu queria ficar sozinha por um tempo. Vesti um casaco leve e saí para o lobby. O lugar estava iluminado. Os funcionários sorriram e me cumprimentaram em inglês misturado com português. Eu assenti e caminhei até o jardim lateral do hotel. De repente, a limusine que estava estacionada lá fora ligou e saiu. Fiquei chocada. Meu carro. Corri atrás, mas era tarde demais. O carro desapareceu na escuridão. Peguei meu telefone para ligar para o motorista, mas o sinal sumiu. Sem sinal. Fiquei parada e confusa na porta do hotel. Meus acompanhantes estavam lá dentro. Eu não ousava gritar com medo de perder a compostura. Eu sou uma princesa, não uma pessoa comum para entrar em pânico na rua. Olhei em volta. A rua estava escura. Havia apenas luzes de alguns bares próximos. Eu não conhecia o caminho, nem o nome completo do hotel. As placas em português pareciam escritas em um idioma misterioso. Comecei a sentir desespero. O Brasil é realmente perigoso, pensei. Por que o carro sumiu assim?
O motorista se enganou ou, pior ainda, foi roubado. Fiquei paralisada. O calor úmido me fazia suar profusamente. Senti-me abandonada no meio de uma selva. Decidi voltar para o hotel, mas aquela porta estava trancada. Eu teria que dar a volta pela frente, o que significava andar um pouco na rua escura. Meu coração batia forte. Eu nunca tinha estado em uma situação assim. No Japão, tudo é seguro. Há câmeras de vigilância em todos os cantos. Mas aqui, eu ouvia latidos de cachorros ao longe e o som de mototáxis passando rápido. Eu me abracei forte, acelerando o passo. E então, o inacreditável aconteceu. Tropecei em uma pequena pedra na calçada e caí no chão. Meu joelho ralou e sangrou. Minha bolsa escapou, o telefone voou para longe. Soltei um pequeno gemido de dor e medo. Ninguém vai ajudar? Pensei. Que país é este? Mas então, um homem em uma motocicleta passou. Ele parou imediatamente, desceu e veio me ajudar a levantar. Ele falou inglês com sotaque brasileiro. A senhora está bem? Se machucou muito? Olhei para ele. Ele era um homem comum, vestindo uma camiseta e bermuda, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Ele pegou meu telefone e ligou para o hotel imediatamente. Em poucos minutos, o carro do hotel chegou. Ele me ajudou a entrar no carro e acenou, indo embora sem pedir nada em troca. Sentei no carro, observando-o partir. Meu corpo tremia, não por causa da dor, mas pela surpresa. Aquele estranho me ajudou sem saber quem eu era. Ele nem perguntou meu nome. O Brasil é realmente um lugar estranho, pensei. Ao retornar ao quarto, sentei-me. As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Eu nunca me senti tão vulnerável, mas, naquela vulnerabilidade, algo começou a mudar em meu coração. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. O que exatamente está acontecendo? Sentei-me na cama da suíte do hotel, as mãos ainda tremendo levemente. Meu joelho ralado havia sido enfaixado por uma enfermeira do hotel que veio imediatamente. Ela sorriu, falando um inglês claro. Não se preocupe, foi só um ralado. Amanhã estará bom. Ela aplicou o remédio e perguntou se eu queria comer algo. Um pão de queijo quente? Eu balancei a cabeça, mas estava surpresa. Ela não sabia quem eu era, mas cuidou de mim como se eu fosse da família. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem do motoboy ainda estava na minha mente. Ele me ajudou sem esperar nada em troca e desapareceu na escuridão. Eu sempre pensei que os brasileiros eram pessoas que se aproveitavam dos turistas, de acordo com as notícias que eu lia. Mas esta noite contradizia tudo em que eu acreditava. Levantei-me, abri o laptop e pesquisei sobre o Rio de Janeiro à noite. Os resultados diziam que o Rio era uma das cidades mais seguras para turistas, especialmente mulheres andando sozinhas à noite. Eu ri de mim mesma. Segura? Eu acabei de cair e meu carro sumiu. Na manhã seguinte, acordei cedo para me preparar para a reunião. Minha comitiva veio se desculpar pelo incidente com a limusine na noite anterior. O motorista havia se enganado, pensando que eu já tinha entrado no carro. Acenei, dizendo que estava tudo bem, mas ainda estava abalada pelos eventos. Decidi não usar mais o carro particular. Eu tentaria usar o sistema de transporte público brasileiro para provar a mim mesma que era caótico, como eu pensava. Saí do hotel e fui para a estação do metrô mais próxima. O funcionário do hotel se ofereceu para chamar um táxi, mas recusei. Quero tentar sozinha, eu disse. Ele sorriu e me deu as direções detalhadamente. A rua de manhã ainda estava quente, mas havia uma brisa suave vinda do mar. Segui as placas, escritas em inglês claro. Em pouco tempo cheguei à estação. O metrô estava mais limpo do que eu pensava. O chão estava polido. Havia máquinas de venda automática de passagens que aceitavam vários idiomas, incluindo o japonês. Fiquei um pouco chocada. Comprei uma passagem para a estação perto do local da conferência. Era muito barato em comparação com o metrô de Tóquio. A máquina funcionou rapidamente, sem longas filas. Subi a escada rolante para a plataforma. O trem chegou pontualmente, sem 1 minuto de atraso. Dentro do vagão, o ar-condicionado era agradável. Os assentos estavam limpos, sem cheiro de mofo. Os passageiros estavam enfileirados em ordem. Não havia a aglomeração que eu temia. Eu fiquei segurando o corrimão, olhando pela janela. Vi o rio de cima. Arranha-céus se misturavam a bairros antigos e favelas coloridas. Era mais bonito do que eu pensava. Comecei a duvidar de mim mesmo.
por que eu tinha tanto preconceito? Mas então o primeiro defeito real apareceu. Quando o trem chegou a uma estação, as portas se abriram e as pessoas se apressaram para sair. Fui empurrada levemente e minha bolsa quase escapou. Resmunguei para mim mesmo. O trânsito na rua é engarrafado e no trem ainda é caótico. O Brasil realmente ama a confusão. Desci na estação final e saí para a rua principal para pegar um táxi até o local da conferência. Mas os taxistas se recusavam a usar o taxímetro, alegando o trânsito. Fiquei um pouco irritada. Mas então, um homem que também esperava um táxi se virou e disse: "Onde a senhora vai? Se estiver muito engarrafado, eu posso pedir um Uber para a senhora." Ele pegou o telefone e abriu o aplicativo. O carro chegou em 3 minutos. Estava limpo, o ar-condicionado gelado, o motorista era educado, falava inglês e, o mais importante, o preço era muito mais baixo do que a limusine de ontem. No caminho, o motorista puxou conversa. "Veio do Japão? Seja bem-vinda. O Rio tem trânsito, é verdade, mas temos muitas opções." Ele sorriu pelo retrovisor. Perguntei sobre o trânsito. Ele explicou que o sistema de aplicativos ajudava muito a resolver o problema e que havia até mototáxis seguros para pequenas distâncias. Eu ouvi atônita. Este sistema é mais moderno do que eu pensava. No Japão, os táxis são caros e precisamos chamar na rua. Mas aqui, um único aplicativo resolvia tudo. O carro chegou ao local da conferência na hora certa, saí, agradeci o motorista, ele se curvou e partiu. Fiquei parada na frente do prédio. O trânsito que eu critiquei de manhã havia sido resolvido por uma tecnologia rápida e acessível. Entrei na sala de conferências, ainda confusa, a reunião começou, os delegados de outras nações estavam presentes. Sentei-me para ouvir a apresentação sobre conservação cultural, mas minha mente estava vagando para os eventos da manhã. Durante o intervalo, saí para tomar um ar. Uma mulher da delegação da Colômbia veio me cumprimentar. "A senhora é a princesa do Japão, não é? Vi a senhora no metrô de manhã. É muito conveniente, não é? Sorri, forçando." "Sim, não pensei que seria tão bom." Ela riu. "As pessoas sempre pensam que o Brasil é caótico. Mas, na verdade, o sistema de transporte aqui é muito avançado, especialmente para quem não conhece o caminho." Eu assenti, mas minha mente estava em turbulência, porque tudo contradiz meu preconceito. Naquela tarde, após a conferência, decidi explorar mais. Peguei o metrô até um shopping center próximo para comprar lembranças. Dentro do shopping, estava limpo e espaçoso, com lojas de luxo comparáveis às do Japão. Entrei no shopping Leblon, que estava diretamente conectado à estação. Eu tinha ouvido o nome em folhetos de turismo, mas pensei que fosse apenas um shopping comum para turistas. Mas, ao entrar, parei. Era vasto, brilhante, com luzes LED que mudavam de cor suavemente ao ritmo da música. O piso de mármore polido refletia minha imagem. Havia uma fonte central, onde a água jorrava como um balé. Olhei em volta, lojas de marcas de luxo globais se alinhavam. Gucci, Louis Vuitton, Chanel, tudo parecia tão elegante quanto Ginza, em Tóquio. Continuei até a área de alimentação, havia um food court gigantesco que reunia a culinária de todo o mundo, mas o que me atraiu foi um restaurante brasileiro autêntico, com um chefe preparando a comida fresca na frente. O cheiro de feijoada flutuou até o meu nariz. Eu estava faminta, então decidi experimentar. Apontei para o menu. A funcionária sorriu e falou em inglês misturado com japonês. "É feijoada, certo? Com pouco tempero?" Fiquei chocada. Como ela sabia japonês? Ela explicou que havia trabalhado no Japão por 1 ano e voltado porque o Brasil é melhor que a minha terra natal. A comida foi servida rapidamente. O sabor era forte, mas rico. Comi pensando, o serviço aqui era mais do que perfeito. Todos os funcionários sorriam e ajudavam sem que eu pedisse. Mesmo quando derramei água, um funcionário veio limpar imediatamente sem reclamar. Terminei de comer e continuei para a livraria. Havia uma grande saraiva, com uma seção cheia de livros em japonês. Peguei um para ler e sentei-me em um canto tranquilo. Mas então, uma nova série de surpresas me atingiu. Levantei-me para ir ao banheiro. O banheiro do shopping era tão limpo quanto um hotel 5 estrelas. Havia uma funcionária de limpeza em cada andar. Ela se curvou quando entrei. Havia até creme para as mãos, perfume e papel higiênico de alta qualidade de graça. Lavei minhas mãos, olhando no espelho,
e pensei, eu critiquei a limpeza do Brasil, mas este lugar é mais limpo do que alguns shoppings no Japão. Ao sair do shopping, decidi dar um passeio noturno por Ipanema. A rua de pedestres estava cheia de jovens vestindo roupas modernas. Música tocava vinda das lojas. O cheiro de churrasco de rua flutuava. Eu estava com medo de ser perigosa, pois havia lido notícias sobre batedores de carteira. Mas continuei andando. Ninguém me incomodou. Pelo contrário, uma vendedora de fruta sorriu e perguntou, quer um açaí? Está delicioso. Eu balancei a cabeça, mas ela continuou sorrindo. Sentei-me em um banco público, observando as pessoas ao redor. Famílias brasileiras de mãos dadas, adolescentes tirando selfies, turistas estrangeiros sorrindo. Todos pareciam felizes. Peguei meu telefone para checar a hora. Era 2 da manhã, mas a rua ainda estava iluminada e segura. Eu costumava pensar que o Rio à noite era perigoso, mas esta noite eu estava andando sozinha sem medo. Havia polícia turística patrulhando periodicamente, falando inglês fluentemente. Peguei o metrô de volta para o hotel. O trem ainda funcionava normalmente, mesmo tarde da noite. Havia menos passageiros, mas ainda estava organizado. Sentei-me, olhando pela janela. Via as luzes dos arranha-céus que iluminavam toda a cidade. Meu coração começou a se acalmar. Hoje, eu só encontrei coisas boas. Transporte conveniente, shopping luxuoso, bondade calorosa e segurança noturna que eu não esperava, mas eu ainda duvidava. O que eu encontrei hoje pode ser apenas a parte boa do Brasil. Eu li muitas notícias negativas. Problemas de trânsito, problemas sociais. Deve haver um lado ruim. Eu não devo ser ingênua. Eu sou uma princesa e devo ser perspicaz. Voltei para o hotel, tomei um banho e deitei. O cansaço me fez dormir profundamente. Mas em meu sonho, eu vi um tucano gigante em pé no meio do rio. Ele levantou o bico, como se estivesse me cumprimentando. Acordei de manhã com a mente ainda confusa. Hoje era o último dia da conferência. Acordei cedo e desci para o buffet de café da manhã do hotel. A comida era variada, com opções japonesas e brasileiras. Experimentei o cuscuz nordestino. O sabor era bom. O garçom sorriu e perguntou, está gostoso? Eu assenti. Muito gostoso. Ele ficou feliz como se tivesse recebido um elogio de um membro da família. Durante a reunião, apresentei a conservação da cultura japonesa. Outras delegações elogiaram, mas um representante brasileiro disse, no Japão, vocês têm a cerimônia do chá, mas no Brasil, nós temos o carnaval, que é igualmente belo. É a nossa maneira de preservar a alegria. Ela sorriu e contou histórias. Eu ouvi com interesse. Após a reunião, ela me convidou para visitar um pequeno festival local naquela noite, mas recusei, pois precisava voltar para o Japão amanhã à tarde. Naquela tarde, dei um passeio ao redor do hotel novamente. Desta vez, notei uma pequena estátua de tucano na entrada. Ele estava sorrindo, o bico para cima. Sorri de volta sem perceber. O tucano, o símbolo brasileiro que eu havia ignorado, naquela noite sentei-me no meu quarto, olhando a vista da praia de Copacabana. O sol estava se pondo, o laranja refletia na água. Suspirei. Este lugar não é como eu pensava. É limpo, ordenado, seguro e cheio de bondade. Mas eu ainda estava incerta. Talvez eu só estivesse com sorte. O Brasil deve ter um lado sombrio que eu ainda não vi. Apaguei a luz e deitei com pensamentos turbulentos. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. O que exatamente está acontecendo? Eu pensei que o primeiro capítulo havia terminado, mas a verdadeira crise me esperava no próximo. Na manhã seguinte, acordei sentindo-me mais revigorada do que esperava. A janela da suíte deixava entrar a luz da manhã, refletindo na água da baía. Olhei para o relógio. Eu ainda tinha tempo, antes do meu voo de volta para o Japão, à tarde. Decidi usar o tempo restante para explorar o Rio de Janeiro mais a fundo, para confirmar se o que eu encontrei ontem era apenas sorte temporária ou a verdade. Vesti roupas casuais, não roupas da realeza, e saí do hotel sem avisar minha comitiva. Eu realmente queria ficar sozinha. Peguei o metrô até a estação de Botafogo para ir a um hospital de renome que eu havia lido nos documentos da conferência, o Hospital Copa d'Or. Eu tinha ouvido o nome, mas pensei que fosse apenas um hospital para turistas ricos, não comparável ao sistema médico avançado e preciso do Japão.
Eu senti uma leve dor de cabeça devido ao calor de ontem, então pensei em fazer um check-up para provar que este lugar era inferior, como eu acreditava. Ao chegar ao hospital, fiquei chocada com o seu tamanho. O prédio era alto, moderno, como um hospital em Tóquio, mas maior. Entrei no lobby espaçoso. Havia recepcionistas sorridentes, falando inglês e japonês fluentemente. Bem-vinda. A senhora tem hora marcada? Eu disse que era um walk-in para um check-up geral. Ela digitou meus dados no computador e me deu um número de fila imediatamente. Não havia espera longa. Sentei-me em uma sala limpa com uma TV exibindo documentário sobre saúde em inglês. Em menos de 10 minutos, uma enfermeira chamou meu nome. Ela me levou para uma sala para medir a pressão arterial e fazer um exame de sangue inicial, usando uma máquina automática. Tudo foi rápido. Eu resmunguei para mim mesma. Ainda deve ser mais lento do que o sistema japonês que usa robôs. Então, uma médica entrou, ela tinha cerca de 40 anos, falava inglês claramente. Olá, senhora Kiko, sou a doutora Campos, sou clínica geral, está com dor de cabeça. Ela perguntou sobre meu histórico em detalhes e pegou um tablet. Vou usar a IA para uma análise inicial. A tela mostrou um gráfico dos meus níveis hormonais, açúcar no sangue e até mesmo meu padrão de sono, a partir dos dados que eu forneci. Ela explicou: a senhora está estressada pelo calor e pela viagem, mas não é grave. Temos um programa de recuperação com realidade virtual, se quiser experimentar. Fiquei surpresa. RV em um hospital brasileiro. Ela me levou para uma sala especial. Coloquei os óculos de RV e me vi andando em um jardim japonês virtual. O vento soprava, o som de pássaros e cachoeiras. Tudo parecia tão real que esqueci que estava em um hospital. A IA ajustou a intensidade de acordo com o meu batimento cardíaco. Após 10 minutos, tirei os óculos. Senti-me incrivelmente relaxada. Isso é mais avançado do que alguns hospitais no Japão, murmurei sem querer. A médica sorriu. Investimos em tecnologia para o paciente. Não apenas para tratar, mas também para prevenir. Saí do hospital com uma receita e conselhos. Não custou tanto quanto eu pensava e o mais importante, tudo foi rápido, sem longas filas. Saí olhando para o prédio do hospital e balancei a cabeça. Eu ainda podia ver a rua ao redor com alguns restaurantes antigos, parecendo não muito modernos. Mas, ao entrar no hospital, parecia que eu havia entrado no futuro. O sistema de IA, RV, a análise de dados em tempo real, era superior ao que eu esperava. No caminho de volta, peguei o metrô novamente, mas desta vez o trem parou um pouco na linha por causa da hora do rush. Resmunguei para mim mesma. Lá vamos nós de novo com o trânsito. Mas o anúncio no trem tocou em inglês e japonês. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Temos um ônibus shuttle gratuito na próxima estação. Em poucos minutos, o ônibus chegou. Os passageiros desceram e entraram no ônibus em ordem. Ninguém reclamou ou se empurrou. Entrei no ônibus com ar-condicionado gelado. O motorista sorriu e disse: não se preocupe, a senhora chegará lá. Sentei-me e pensei. Eu pensei que eles eram lentos e desorganizados, mas na verdade é a paciência e a preparação deles que fazem tudo fluir. Eu critiquei, mas agora não importava mais, em comparação com os pontos fortes. Naquela tarde, fui para uma famosa universidade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, para ver uma exposição para a qual a delegação da conferência me havia convidado. Eu pensei que era apenas uma universidade comum em um país em desenvolvimento, mas, ao chegar, fiquei boquiaberta. O campus era vasto, verdejante, prédios modernos se misturavam com a arquitetura colonial brasileira. Entrei no prédio da Faculdade de Engenharia. A exposição era sobre IA e robótica. Um jovem estudante veio me cumprimentar. Bem-vinda. A senhora é do Japão, certo? Meu nome é Nonato, sou estudante do 4º ano de Engenharia. Ele falava inglês fluentemente e também japonês. Fiz intercâmbio em Tóquio por 1 ano. Fiquei chocada. Ele me mostrou um projeto de robô de assistência para idosos que usava IA para aprender o comportamento humano. Somos inferiores ao Japão em algumas tecnologias, mas somos bons em aplicar a vida real, explicou. Por exemplo, este robô ajuda idosos no interior que não têm família por perto. Fiz perguntas difíceis sobre algoritmos. Ele respondeu a tudo.
Não era apenas memorização, mas pensamento analítico profundo. Vi outros estudantes trabalhando em grupo com foco, seus olhos estavam cheios de paixão. Eu pensei que os estudantes brasileiros se concentravam em memorização, não em criatividade, mas aqui eles eram mais inteligentes e criativos do que eu esperava. Enquanto olhava a exposição, vi uma pequena estátua de tucano na mesa do projeto. Era o logotipo da equipe. Tucano brasileiro, forte, resiliente e único, explicou Nonato. Eu sorri. O tucano de novo? Saí da universidade impressionada, mas ainda havia um defeito na minha mente. A língua portuguesa parecia difícil e complicada, mas eles falavam inglês e japonês mais fluentemente do que meus amigos na corte. Isso me fez sentir um pouco envergonhada. Naquela noite voltei para o hotel para me preparar para a volta, mas minha mente ainda estava em turbulência. Hoje eu vi tecnologia médica avançada e o talento da juventude brasileira, superior a mim. Tudo estava abrindo meus olhos pouco a pouco, mas eu ainda não sabia que a verdadeira crise me esperava. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. Por que é assim? Naquela noite, no hotel, sentei-me em frente ao computador e pesquisei mais informações sobre o Brasil. Pesquisei sobre educação e inovação. Os resultados me surpreenderam. Muitas universidades brasileiras estavam entre as melhores do mundo em tecnologia e medicina. Pesquisadores brasileiros ganharam muitos prêmios internacionais e as startups no Rio estavam crescendo tão rápido quanto no Vale do Silício. Fechei o computador e suspirei profundamente. Eu pensei que o Brasil estava muito atrás do Japão, mas na verdade em alguns aspectos eles estavam à frente. A manhã seguinte era o meu último dia antes de voltar. Decidi explorar outro lugar que Nonato me havia recomendado, o Porto Maravilha, o hub de tecnologia do Rio. Peguei um táxi. No caminho, o carro parou em um engarrafamento completo novamente. Resmunguei para mim mesma. Este trânsito é realmente irritante, mas o taxista riu. Trânsito de manhã, mas vai diminuir. Quer que eu ligue uma música? Ele ligou um samba suave e me convidou a conversar sobre futebol. Sorri forçada, mas relaxei. O engarrafamento que eu critiquei se tornou uma oportunidade de conversar com um local. Ao chegar ao Porto Maravilha, fiquei boquiaberta novamente. Não era apenas um prédio de escritórios, mas um ecossistema. Havia espaços de coworking, incubadoras de startups e um café moderno. As pessoas andavam. Algumas seguravam laptops, outras se reuniam ao ar livre. Entrei no prédio principal. Havia uma placa de boas-vindas em inglês e japonês. Bem-vindos ao Vale do Silício do Brasil. Uma jovem funcionária veio me cumprimentar. Olá, quer um tour? É grátis. Ela se chamava Patrícia e era uma guia voluntária. Ela me levou para passear. Falava inglês fluentemente e também japonês, pois havia estudado em Osaka. Temos mais de 200 startups aqui. Nós nos ajudamos, não apenas competimos, explicou. Ela me levou para ver um laboratório com robôs e drones. Em seguida, ela me levou para um pequeno palco onde havia um pitch event. Jovens empreendedores apresentavam suas ideias de startups. Um deles era um jovem de 20 e poucos anos falando sobre um aplicativo que ajudava agricultores a detectar doenças em plantas usando IA. Usamos drones para tirar fotos das plantações e a IA analisa e envia os resultados para o agricultor via WhatsApp. Ele disse com paixão. Seus olhos brilhavam. Os juízes fizeram perguntas difíceis. Ele respondeu a tudo. Sentei-me ouvindo e pensando, isso não é apenas memorização, é inovação de verdade. Após o pitch, o jovem veio me cumprimentar. A senhora é do Japão? Meu nome é Lucas. Fiz um estágio em Tóquio. O Japão é ótimo em precisão, mas o Brasil é bom em adaptação. Ele sorriu e me contou que sua startup havia recebido financiamento japonês. Perguntei por que ele escolheu trabalhar aqui e não ir para o Japão. Ele respondeu, porque aqui as oportunidades estão abertas. Não precisamos esperar pela idade ou pelo cargo. Podemos fazer acontecer agora. Continuei meu passeio. Havia uma área para crianças ensinando coding com jogos. Crianças pequenas estavam brincando com robôs Lego que se moviam. Vi famílias juntas. Os pais apoiavam os filhos. Lembrei-me do Japão, onde as crianças são pressionadas por exames de admissão. Mas aqui
era divertido e criativo. Enquanto andávamos, Patrícia me levou um café. Ela me ofereceu um café. Aqui, todos se ajudam. Não é apenas um negócio, é uma comunidade. Tomei um gole de café, olhando em volta, pessoas de muitas nacionalidades, japoneses, chineses, indianos, europeus. Todos sorriam e se cumprimentavam. Senti-me estranhamente aquecida, mas então o defeito apareceu novamente. Vi um canto do prédio ainda em construção, poeira e o som de máquinas. Pensei, viu só? Não é perfeito. Algumas partes estão velhas e em desenvolvimento. Mas olhando no geral, não importava, porque a energia das pessoas aqui impulsionava tudo. Naquela tarde, fui a uma feira popular, por sugestão de Patrícia, para ver o lado cultural autêntico, a Feira de São Cristóvão. Pensei que seria caótica e suja, mas ao chegar, a feira era vasta, com mais de 8.000 barracas, mas organizada por zonas claras. Não era tão caótica quanto eu pensava. Os vendedores sorriam, pechinchando alegremente. Comprei uma lembrança, uma pequena estátua de tucano entalhada em madeira. O artesão disse: o tucano é o símbolo brasileiro, forte, mas bondoso. Continuei a andar. Vi turistas estrangeiros comprando muito, mas ninguém sendo enganado. Os vendedores eram honestos. Tentei pechinchar. Ela riu e me deu um desconto sem se zangar. Comprei seda brasileira para levar para a corte. Naquela noite, peguei o VLT para o aeroporto do Galeão para embarcar no voo de volta. No caminho, olhei pela janela. Vi o Rio de Janeiro iluminado pelas luzes da noite. Meu coração estava cheio de imagens. Tecnologia médica avançada, startups criativas, estudantes brilhantes e bondade calorosa. Mas eu ainda tinha uma pergunta em mente. Eu tive asma desde criança. Se eu tivesse uma crise aqui, o que aconteceria? Eu pensava que o sistema brasileiro não estava preparado. Mas, depois de ver o hospital, talvez não fosse o caso. O avião real estava esperando. Entrei na aeronave e sentei-me no meu assento de luxo. Meu acompanhante perguntou: gostou, princesa? Eu sorri, mais do que eu pensava. O avião decolou. Olhei para o chão brasileiro que diminuía lentamente. Eu não sabia que aquilo não era uma despedida, mas o início de uma série de surpresas ainda mais violentas. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. Mas então, o inacreditável aconteceu de verdade. O avião real decolou do Galeão. Sentei-me olhando pela janela. As luzes do rio gradualmente desapareceram na escuridão. Meu coração ainda estava cheio das imagens de 2 dias atrás. O hospital que usava IA para analisar doenças em um piscar de olhos. As startups onde jovens de 20 anos faziam pitch para CEOs profissionais. Os estudantes que falavam japonês mais fluentemente do que eu, às vezes. Tudo estava corroendo meu preconceito, pouco a pouco. Mas eu ainda estava apegado à minha dúvida. O Brasil pode ser bom em alguns aspectos, mas em assuntos cruciais como saúde, eu tive asma desde criança. Se eu tivesse uma crise súbita, o sistema deles certamente não estaria tão preparado quanto o japonês. Durante o voo, comecei a sentir um leve desconforto no peito. O ar da cabine estava muito seco. Bebi água e tentei relaxar, mas a sensação gradualmente se intensificou. Minha respiração ficou difícil. Meu peito apertou. Apertei o botão para chamar a aeromoça. Ela veio imediatamente. A senhora está bem? Sussurrei. Asma, crise. Seu rosto empalideceu, mas ela manteve a calma. Espere. Temos equipamentos de emergência, mas o avião está voando sobre o oceano. Precisamos fazer um pouso de emergência no aeroporto mais próximo. O capitão anunciou imediatamente. Devido a uma emergência médica a bordo, faremos um pouso no aeroporto do Galeão. Tempo estimado, 45 minutos. Fiquei surpresa. Estamos voltando para o Brasil de novo. Minha comitiva se apressou para me dar meu inalador, mas eu sabia que não era suficiente. Eu estava ofegante. Meu coração batia forte. Minha visão estava turva. Pensei, é isso. O Brasil vai provar o seu valor agora. Se o sistema não for bom, posso não sobreviver. O avião pousou suavemente. As portas se abriram. Uma ambulância estava esperando com uma equipe médica. Fui colocada em uma maca. Eles estavam usando máscaras e falando em inglês.
Conhecemos seu histórico pelo sistema. Asma com histórico de alergia a certas drogas, correto? Eu assenti. Eles injetaram medicamentos e me deram oxigênio imediatamente. Nenhuma pergunta repetitiva. Tudo foi rápido, como se tivessem ensaiado. A ambulância disparou para o hospital Copa d'Or, onde eu havia estado ontem. A sirene tocava e o trânsito abria caminho. Deitada, olhei para o teto da ambulância. Eu estava suando profusamente, mas a equipe médica estava usando um tablet conectado a dados em tempo real. CO2 baixo. Aumente o oxigênio. Eles falavam como uma equipe, sem pânico. Chegamos ao hospital. A sala de emergência estava aberta. A mesma médica de ontem veio imediatamente. Senhora Kiko, temos seus dados no sistema, a IA está analisando. Ela injetou um broncodilatador de fórmula especial, ajustado de acordo com a genética do meu sangue analisado ontem. A tela mostrava um gráfico 3D dos meus pulmões em tempo real. Crise devido a estresse e ar seco. Usaremos um nebulizador com extrato de ervas brasileiras que reduz a inflamação rapidamente. Minha respiração se normalizou em 10 minutos. A IA recomendou imediatamente um programa de reabilitação. Amanhã a senhora poderá andar normalmente, disse a médica. Deitei em uma UTI privativa, limpa e moderna, com uma janela com vista para o mar. A equipe de enfermagem vinha a cada hora, falando calmamente e com calor humano. Não se preocupe, cuidaremos bem da senhora. Naquela noite, deitada, pensei. Eu critiquei o sistema brasileiro como lento e despreparado. Mas esta noite, tudo foi mais rápido do que no Japão. Os dados estavam conectados em todo o sistema. A resposta de emergência em minutos. E o mais importante, a bondade que me impedia de me sentir sozinha. Na manhã seguinte, me recuperei incrivelmente bem. A médica veio com o tablet. Olhe, seu gráfico pulmonar está normal. Analisamos seu DNA e a senhora respondeu bem a esta fórmula. Ela explicou em detalhes. Perguntei por que foi tão rápido. Ela sorriu. Usamos Big Data de milhões de pacientes. A IA aprende todos os dias e nossa equipe é treinada para emergências de estrangeiros. Levantei-me e pude andar. Minha comitiva chegou, pálida. Princesa, voltamos para o Japão agora? Eu balancei a cabeça. Não, quero ficar mais um pouco para aprender. Saí do hospital agradecendo a equipe médica. Eles se curvaram, não aceitaram gorjeta. No caminho de volta para o hotel, vi uma placa. Brasil Hub Médico Global. Eu sorri. Eu pensei que eles estavam atrasados, mas na verdade, em questões de vida, eles estavam à frente. Mas a tensão não tinha acabado. A semente da crise havia sido plantada. Minha asma piorou por causa do estresse, mas o verdadeiro estresse ainda estava por vir. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. Algo ainda maior está para acontecer. Voltei ao hotel com um sentimento de turbulência. Meu peito ainda estava um pouco apertado, mas não por causa da asma. Era o desespero que me atingia como uma onda gigante. Sentei-me no sofá, as mãos tremendo. Minha comitiva esperava ordens, com olhares preocupados. Princesa, voltamos para o Japão agora? A corte está esperando o relatório. Eu balancei a cabeça. Não, eu não estou pronta. Mas no meu coração eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Depois de sair do hospital, decidi caminhar sozinha novamente, para clarear minha mente. Peguei o metrô até uma feira noturna que Patrícia havia recomendado, talvez em Lapa ou em outro lugar. Eu não me lembrava do nome exato, mas pensei que me ajudaria a relaxar. Vesti um casaco leve e saí da estação ao pôr do sol. A multidão começou a engrossar. O cheiro de comida de rua flutuava. Música tocava vindo das barracas. Eu andei tentando esquecer o desconforto no meu peito. Mas então, a crise veio novamente. Mais violenta do que antes. Meu peito apertou. Não conseguia respirar. Parei, peguei o inalador da minha bolsa, mas ele caiu no chão. Abaixei-me para pegá-lo, mas o mundo girou. Caí no meio do mercado. As pessoas ao redor ficaram assustadas. Quem é ela? Gritou alguém. Tentei falar, asma, mas a voz era fraca. O caos aumentou. As pessoas se aglomeraram. Eu estava deitada no chão, ofegante. Minha visão estava turva. Pensei, é isso? Acabou. No meio de um mercado caótico como este, quem vai ajudar?
O sistema de emergência que eu elogiei de manhã não vai chegar a tempo. Eu estava em desespero total. As lágrimas escorreram. Eu sou uma princesa. Por que eu tenho que morrer aqui? Mas então, o inacreditável aconteceu. Um vendedor de pastel me viu. Ele gritou: emergência, liga para o 192. Ele se abaixou, me ajudou a levantar, me dando o inalador que ele tinha com ele. Ele disse que o filho dele tinha o mesmo problema. As pessoas ao redor não se aglomeraram. Em vez disso, abriram caminho. Uma jovem ligou para o número de emergência. Local, Feira da Lapa, em frente ao monumento. Paciente com asma em crise grave. Ela falou claramente, enviando o local via GPS imediatamente. Em menos de 4 minutos, a ambulância chegou. A sirene tocava. A equipe médica pulou para fora, segurando o equipamento. Conhecemos o histórico pelo sistema do Hospital Copa d'Or, disse o líder da equipe. Os dados estão conectados. Eles me injetaram medicamentos, deram oxigênio e usaram um desfibrilador para verificar meu coração. Tudo era profissional. Minha respiração ficou mais fácil, mas eu ainda estava fraca. O mercado que eu pensei ser caótico se tornou uma rede de ajuda. O vendedor de comida fechou sua barraca para ajudar a levantar a maca. Os comerciantes ajudaram a me colocar na ambulância. A polícia turística controlou a multidão. Abra um caminho. Ninguém tirou fotos ou se aglomerou. Todos ajudaram como se eu fosse da família. A ambulância disparou para o hospital, atravessando o engarrafamento usando um sistema que acionava o sinal verde automaticamente. Na ambulância, a equipe médica usava tablets. A IA recomendava uma fórmula de droga especial baseada no meu DNA. Injetem agora, eles disseram. Eles explicaram para mim, mesmo que eu estivesse ofegante. Não se preocupe, treinamos situações como esta todos os meses. Eu chorei não de dor, mas de gratidão. Chegamos ao hospital, a sala de emergência estava esperando novamente. A mesma médica correu até mim. Sra. Kiko, rastreamos pelo GPS do seu telefone. Ela ordenou que a equipe usasse um nebulizador com ervas misturadas com esteroides, ajustado de acordo com o gráfico em tempo real. A tela grande mostrava meus pulmões em 3D. A inflamação diminuiu diante dos meus olhos. Em 20 minutos eu estava respirando normalmente. Deitei-me na UTI novamente, mas desta vez eu não estava com medo. A equipe de enfermagem vinha falar calmamente. A senhora é muito forte por ter superado a crise. Perguntei, por que foi tão rápido? Ela respondeu, o sistema EMCO brasileiro conecta hospitais, aeroportos, delegacias em todo lugar. A IA prevê e envia a equipe antecipadamente. Salvamos a vida de inúmeras pessoas como a senhora. Naquela noite, minha comitiva chegou, pálida. Princesa, a corte ordenou que a senhora retorne imediatamente. É crucial. Mas eu balancei a cabeça. Eu disse que estava segura e que precisava aprender mais. Olhei pela janela e vi a estátua do tucano no jardim do hospital. Ele levantou o bico como se estivesse me encorajando. Todos os defeitos que eu tinha, o trânsito engarrafado, o caos do mercado, o calor, a língua difícil, tudo desapareceu. O sistema de salvamento rápido, a bondade dos estranhos, a tecnologia superior a mim, tudo isso me fez ver que todos os defeitos não importavam. Eu chorei sozinha no quarto, lágrimas de vergonha. Eu fui muito arrogante. O Brasil não era inferior. Mas em questões de vida e humanidade, eles eram muito maiores do que eu jamais conhecera. Mas então, o inacreditável aconteceu de novo. A porta se abriu, a médica entrou com o tablet. Senhora Kiko, temos boas notícias. Analisamos seu DNA completo. A senhora tem uma genética que responde bem ao tratamento brasileiro tradicional misturado ao moderno. Se ficar mais um dia, podemos curá-la completamente com 90% de certeza. Fiquei boquiaberta. A crise que eu pensei que me mataria se tornou uma oportunidade de cura completa. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. Mas então, o inacreditável aconteceu de verdade. Eu estava deitada imóvel na cama do hospital, olhando para o teto branco e limpo que refletia a suave luz da manhã. Meu peito, que estava apertado na noite passada, agora respirava livremente, como se eu nunca tivesse tido uma crise. A equipe médica vinha me checar a cada hora.
Uma enfermeira sorriu e colocou um copo de água de limão com mel ao lado da cama. Beba. Ajuda a desintoxicar e relaxar seus pulmões, ela disse com uma voz gentil, como uma irmã. Tomei um gole e me senti revigorado imediatamente. A doutora Campos, minha médica, entrou com o tablet exibindo o gráfico dos meus pulmões em um verde vibrante. Parabéns! A senhora se recuperou 90% mais rápido do que a IA previa. Ela sentou-se ao lado da cama, olhando-me nos olhos seriamente. Ontem à noite a senhora superou a crise por causa do nosso sistema. Mas, o mais importante, por causa do seu próprio espírito. A senhora não entrou em pânico demais. Isso ajudou o medicamento a funcionar melhor. Meus olhos ficaram marejados. Eu pensei que ia morrer no meio daquele mercado. Eu estava com tanto medo, minha voz tremia. A médica sorriu e apertou minha mão suavemente. Aqui, ninguém morre sozinho. O mercado que a senhora pensou ser caótico é uma rede de vida. Os brasileiros sempre se ajudam, não por dever, mas por bondade. Ela fez uma pausa. Sabe, nosso sistema EMCO conecta dados de hospitais, aeroportos, polícia e até mesmo um aplicativo no celular dos cidadãos. Quando a senhora caiu, o aplicativo das pessoas ao redor enviou um sinal automático. Chegamos em 4 minutos. Fiquei em silêncio. A cena da feira noturna passou pela minha mente. O vendedor que me deu o inalador. Os comerciantes que abriram caminho. A polícia que controlou a multidão. Ninguém sabia que eu era uma princesa. Mas me ajudaram como se eu fosse da família. Eu critiquei o caos deles, mas naquela noite o caos se tornou força. Muito obrigado, eu disse, minha voz embargada. A médica assentiu. Não precisa agradecer. Isso é o que fazemos todos os dias. Ela se levantou. Amanhã a senhora pode sair. Mas, se quiser ficar para aprender mais, temos um programa de reabilitação com yoga e fitoterapia brasileira. A senhora se curará 100%. Minha comitiva esperava na porta. Quando contei a eles, ficaram pálidos. Princesa, a corte ordenou seu retorno imediato. Há uma reunião crucial. Eu balancei a cabeça, dizendo que estava segura e que precisava ficar mais um pouco para aprender. Eles ficaram chocados, mas assentiram. Naquela tarde, saí da UTI para o jardim do hospital. Minhas pernas ainda estavam um pouco fracas, mas meu coração estava forte. Sentei-me sob uma árvore grande, olhando para a estátua do tucano com o bico para cima. Eu sorri, as lágrimas escorrendo. Eu estava tão envergonhada de mim mesma. Eu vim para cá com preconceito, pensando que o Brasil era inferior, caótico, lento, indigno de confiança. Mas toda vez que eu criticava, isso era refutado por uma realidade superior. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe, no Japão. Mãe, a culpa é minha. Fui muito arrogante. Eu contei a história toda, as lágrimas escorrendo sem parar. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Minha filha, você encontrou um mestre, não foi? Eu assenti, mesmo que ela não pudesse ver. Sim. O Brasil é o mestre de quem precisamos aprender. Desliguei o telefone e voltei para o quarto. Meu coração estava desperto. Eu não era mais a princesa arrogante. Eu era apenas um ser humano que havia aprendido uma lição de vida nesta terra. Mas o despertar estava apenas começando. Eu tinha que contar ao mundo. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos, mas agora eu acreditava. Na manhã seguinte, acordei com a sensação mais leve da minha vida. Meus pulmões estavam limpos, como se eu nunca tivesse estado doente. Levantei-me da cama e fui até a janela, olhando para o mar de Copacabana que refletia a luz suave da manhã. Respirei fundo e sorri. Hoje era o dia de sair do hospital, mas meu coração não queria ir. Eu queria ficar aqui, aprender mais. A doutora Campos entrou com o tablet. Parabéns, a senhora está completamente curada. O gráfico pulmonar está perfeito. Ela me entregou documentos. Este é o relatório. Analisamos seu DNA completo. A genética que causava asma foi curada com uma fórmula de fitoterapia brasileira misturada com engenharia genética básica. A senhora não terá mais crises se cuidar de si mesma. Fiquei boquiaberta. Genética no Brasil? Ela sorriu. Sim, estamos à frente de muitos países na América. Investimos em pessoas e tecnologia para a vida, não para a fama. Eu a abracei sem pensar. Obrigada. A senhora salvou minha vida.
Ela riu suavemente. Não fui só eu. Foi toda a equipe e a bondade das pessoas na feira. Eu chorei. Eu pensei que eles eram lentos e desorganizados. Mas, na verdade, era a precisão vinda do coração. Arrumei minhas coisas para sair do hospital. Meus acompanhantes estavam esperando, mas eu disse que ficaria mais um dia para agradecer a todos. Eles assentiram. Fui para uma pequena sala de conferências do hospital, onde a equipe médica se reuniu. Fiquei em pé, falando com uma voz firme. Eu sou o Akiko da Casa Imperial Japonesa. Eu vim aqui com arrogância, pensando que o Brasil era inferior. Mas vocês me provaram que eu estava errada. A sala ficou em silêncio. Fiz uma pausa. As lágrimas escorreram. O Brasil é o mestre de quem precisamos aprender. Fomos muito arrogantes. O sistema médico, a bondade das pessoas, a tecnologia que salva vidas, é muito superior ao que eu vi no Japão. A equipe médica aplaudiu. Uma médica disse: obrigada, mas ainda estamos em desenvolvimento. Não somos perfeitos. Eu sorri. Sim, o Brasil pode não ser perfeito em tudo, como o trânsito ou o calor, mas nas coisas mais importantes, bondade, inteligência e sistema de salvamento, vocês estão muito à frente de nós. Todos sorriram. Curvei-me em um aceno brasileiro. Obrigada. Naquela tarde, fui à feira noturna onde caí para agradecer as pessoas que me ajudaram. Caminhei até a barraca do vendedor de pastel. Ele estava lá, vendendo. Ele me reconheceu imediatamente. A senhora está bem? Abaixei-me e fiz uma pequena reverência. Obrigada por salvar minha vida. Ele sorriu, envergonhado. Não foi nada. Somos brasileiros. Sempre nos ajudamos. A vendedora ao lado me ofereceu uma fruta. Coma. É de graça. Eu chorei de novo. Continuei a andar. Vi crianças brincando. Peguei a estátua do tucano que havia comprado e a entreguei a uma criança. O tucano brasileiro é forte e bondoso, sabia? O menino sorriu amplamente. Pensei, o tucano é o motivo que me seguiu por toda parte, desde a primeira queda até a cura completa. É o Brasil, forte na sua bondade. Naquela noite, sentei-me à beira da praia com o Nonato, o estudante que conheci no primeiro dia. Ele veio me buscar conforme combinado. A senhora mudou muito, ele disse. Eu sorri. Sim. Eu costumava desprezar seu país, mas agora eu amo este lugar. Eu contei a história toda. Ele ouviu e disse: não somos perfeitos, temos muitos problemas, mas tentamos evoluir. E a bondade é a nossa força. Eu assenti. Vou contar ao mundo. A Casa Imperial Japonesa precisa aprender com o Brasil. Peguei meu telefone e gravei um pequeno vídeo enviando-o para a corte. O Brasil não é apenas um vizinho, é um modelo. Naquela noite, sentei-me no quarto do hotel e escrevi uma carta para o imperador. O Brasil me ensinou que a grandeza não está na perfeição, mas na bondade e no esforço. Devemos ser humildes para aprender. Apaguei a luz e deitei com o coração em paz. Eu estava desperta. O Brasil era o verdadeiro milagre. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos no primeiro dia, mas agora eu acreditava em tudo. E este é o começo de uma amizade duradoura. Na manhã do meu último dia no Rio, acordei muito cedo. O céu ainda estava escuro, mas havia um suave brilho rosa misturado. Vesti roupas normais, não roupas da realeza, e saí do hotel sozinha. Eu queria sentir esta terra uma última vez antes de partir. Peguei um táxi na rua. O motorista sorriu amplamente. Para onde, minha irmã? Eu respondi: aeroporto do Galeão. Mas podemos parar na Lagoa Rodrigo de Freitas primeiro? Ele assentiu. Claro, vou te levar por um atalho. No caminho, passamos por ruas que costumavam estar engarrafadas, mas esta manhã estavam livres. Olhei pela janela, vi brasileiros acordando cedo, se exercitando na beira da lagoa, vendendo café da manhã uns para os outros. O cheiro de café e pão na chapa flutuou até o meu nariz. O motorista puxou conversa. Do Japão? Gostou do Brasil? Eu sorri. Adorei. Este lugar mudou minha vida. Ele riu. Que bom. Volte sempre. Chegamos à lagoa. Desci do carro, tirei meus sapatos e caminhei descalça na grama fria. Olhei para a estátua do Cristo Redentor ao longe, serena e calma. Ajoelhei-me e me curvei. Obrigada por me permitir aprender. As lágrimas escorreram. Vi um pequeno tucano pousado em uma árvore próxima. Ele levantou o bico,
como se estivesse me abençoando. Eu sorri. O tucano me seguiu o tempo todo, desde a primeira queda até a cura completa. Era o símbolo da mudança. Da arrogância à humildade. Do medo ao amor. Saí da lagoa e peguei o táxi para o aeroporto. No caminho, vi uma placa. Brasil, Pátria Amada. Eu sorri para mim mesma. Sim, o caloroso sorriso dos estranhos, dos médicos, das crianças no mercado. Essa é a verdadeira força. Cheguei ao aeroporto do Galeão. Entrei no terminal de partidas. Estava tão vasto, limpo e organizado quanto no primeiro dia. Mas agora eu olhava para ele com olhos diferentes. Eu via os funcionários sorrindo para os turistas, ajudando sem distinção de nacionalidade. Parei no balcão de check-in. O chefe da equipe de protocolo que me recebeu no primeiro dia estava lá. Ele me reconheceu. Bem-vinda de volta. Espere, de volta? A senhora não vai embora? Eu sorri. Sim, mas vou voltar com certeza. Ele me entregou um pequeno presente. Um arranjo de flores tropicais. É uma lembrança do aeroporto. O cheiro ajuda a relaxar. Eu o recebi com os olhos marejados. Obrigada. Esta é a última bondade que recebi. Ele se curvou. Os brasileiros não se despedem. Dizemos, até logo. Caminhei para o portão onde o avião real estava esperando. Meus acompanhantes estavam lá. Virei-me para olhar o aeroporto uma última vez. Vi famílias brasileiras se abraçando. Vi turistas estrangeiros sorrindo e tirando fotos. Vi o sistema funcionando como um relógio, mas cheio de coração. Embarquei no avião e sentei-me no meu assento. Peguei o arranjo de flores e cheirei. O cheiro suave acalmou meu coração. O avião decolou. Olhei para o chão brasileiro que diminuía lentamente. O rio estava brilhando, mesmo de manhã cedo. Suspirei. Não de tristeza, mas de plenitude. Peguei um caderno e escrevi uma nota para a corte. O Brasil não é um país perfeito. Tem trânsito, calor, pequenos problemas. Mas nas coisas mais admiráveis, a bondade das pessoas, a inteligência e o sistema que salva vidas, eles são grandes. Precisamos aprender com eles com humildade. O avião voou pelas nuvens. Olhei para a estátua de tucano que eu havia comprado no mercado. Ele sorria na minha mão. Eu sorri de volta. O tucano era o motivo que me seguiu o tempo todo. Desde o dia em que caí até hoje. Quando me levantei, é o Brasil forte na sua bondade. Quando o avião pousou em Tóquio, saí. A mídia estava esperando. Eu sorri e disse ao microfone: eu fui para o Brasil para uma conferência, mas voltei com uma lição de vida. O Brasil é um milagre do qual precisamos aprender. A notícia se espalhou por todo o Japão e pelo mundo. A Casa Imperial organizou uma conferência especial para aprender com o Brasil. Tornei-me uma ponte entre as duas nações. E eu sabia que voltaria ao Brasil, não como princesa, mas como uma humilde aprendiz. O Brasil não era um país perfeito, mas era uma nação grande nas coisas mais admiráveis. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos no primeiro dia, mas agora eu acreditava em tudo. E este é o começo de uma amizade duradoura.